Bem-vindo a todos ao meu canal do YouTube. Desta vez eu venho vos falar sobre os 15 jovens ativistas políticos que foram presos em Luanda, Angola. Meu nome é Umba Guiar. Em Angola, Luanda, foram presos 15 jovens ativistas, né? Ativistas políticos nesse caso, acusados de uma suposta tentativa de golpe de Estado ou subversão e de tentarem causar distúrbios sociais ou manifestações sociais que podiam trazer desordem no país. Eu recebi algumas mensagens sobre este assunto especificamente de angolanos. Já tenho recebido de angolanos a pedirem para falar sobre Angola, mas sobre esse assunto tenho recebido um bocado mais de mensagem a perguntarem se eu não gostaria de falar sobre esse assunto, tendo em conta que tem estado a passar nas notícias no mundo inteiro, até aqui em Inglaterra. Eu estava à procura de algum angolano aqui em Leeds, na cidade onde eu vivo, em Inglaterra, algum angolano que pudesse falar comigo, colaborarmos, trocamos ideias em relação a esse assunto, mas parece-me que os angolanos têm medo, não digo medo, mas têm receio do que possam acontecer a eles se eles tentarem expressar. Portanto, isto revela bem o quanto a liberdade de expressão em Angola ainda está limitada. As pessoas têm medo do que pode lhes ocorrer se eles tentarem expressar as suas ideias, as suas opiniões. Daí que eu resolvi, porque não eu mesmo, falar do assunto. Tentei entender o assunto. Para começar, eu quero vos dizer que todos os assuntos, todos os problemas, todas as coisas que acontecem, normalmente têm sempre dois lados. Neste caso temos um lado que é o do governo, do Estado angolano, e temos o outro lado que são dos manifestantes, dos jovens ativistas, as pessoas que apoiam os jovens ativistas, que pelos vistos está pelo mundo inteiro. Eu vi algumas entrevistas, por exemplo, o Marques a falar e outros sobre o assunto, e eu tenho uma opinião muito particular sobre este assunto, porque já há muito tempo que eu tenho pesquisado sobre esse tipo de acontecimentos. Vamos colocar a questão primeiro do governo e depois, ou do Estado angolano, e depois vamos colocar a questão dos jovens, os 15 jovens ativistas que foram presos, nomeadamente o Luati Beirão, que neste momento está a fazer uma greve de fome em protesto à sua prisão, contra a sua prisão que ele considera não ser legal, justificada. Para começar a falar do Estado angolano, o Estado angolano aparece em público através penso eu, da Procuradoria da República e até do Presidente, grandes figuras do país, do governo, do Estado angolano, aparecem a falar que há tentativas de nações internacionais a incitarem a violência, a subversão, etc. E muita gente acha isso ridículo. Eu não acho isso ridículo, porque eu tenho acompanhado alguns casos, como por exemplo o caso do Iraque, o caso da Líbia, Marrocos e etc. E pesquisei um bocado sobre esses assuntos. A verdade é que esse tipo de coisas existe mesmo, já aconteceu em vários países. E por que isso acontece? Há um nome que se dá às pessoas que vão sempre criar problemas nos países, que chama-se assassinos financeiros. São pessoas especializadas para criar distúrbio num país que, por exemplo, esteja a desenvolver-se bastante e que pode criar desequilíbrio nas finanças mundiais. Como toda a gente sabe, as finanças mundiais dependem apenas de 3 ou 4 países, de 3 ou 4 instituições
que normalmente não são africanas, nem asiáticas, nem sul-americanas, e as maiores riquezas do mundo estão também na mão de 3 ou 4 famílias. Portanto, essas famílias vivem do auxílio da bolsa. Se a bolsa descer, se os valores da bolsa descerem, elas perdem muito dinheiro. E os países também sofrem consequências de toda essa alavanca mundial, nomeadamente os países que utilizam dólar. Sabemos que a dólar é tida como a moeda internacional, que é a melhor moeda de troca internacional. Em 2013, se não me engano, em 2013, Angola adotou uma política que todas as trocas comerciais em Angola fossem feitas através do Kwanza. E o que é que isso fez? Isso fez com que o Kwanza subisse bastante perante algumas moedas e que o dólar perdesse algum valor. Nem que fosse só em Angola, mas perdeu valor. O dólar ficou, neste momento o dólar está abaixo do Libra, que em inglês está abaixo do euro. Não sei que moeda mais estará abaixo, mas a verdade é que o dólar perdeu valor. E nós sabemos que a América, os Estados Unidos da América, é um país que domina, não é, a economia, as finanças mundiais, não só os Estados Unidos, mas Estados Unidos, alguns países europeus, e as pessoas mais ricas estão nesses países. E elas ficam preocupadas com a sua situação financeira, com a situação financeira do seu país. E o que é que isso faz? Isso faz com que elas adotem uma estratégia de recuperação das suas finanças. E é aí que entram os ditos assassinos políticos. Esses assassinos políticos são pessoas que, de uma forma muito subtil, elas entram nas sociedades, como por exemplo no caso de Angola, vamos imaginar, né? Caso esteja isso a acontecer em Angola, como diz o governo, entram pessoas para o país, esses tais assassinos políticos, com estratégias bem montadas, procuram a camada mais insatisfeita da população e incentivam essas pessoas a criarem uma revolta, a criarem um estado de rebeldia, um distúrbio. O que é que isso vai permitir? Isso vai automaticamente, vamos dizer no caso estão a falar do Luati Beirão, não é? Essas pessoas de uma forma muito subtil, e eu quando falo subtil é mesmo subtil, podem oferecê-los livros que falam sobre a subversão, podem oferecê-los, não digo oferecê-lo, mas facilitar o acesso a esse tipo de informação, incentivá-las a ir em rua, vocês têm razão, a vossa luta é justa e que é mesmo justa, etc. Dá dá apoios bastante subtil a essa camada insatisfeita da população e automaticamente o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que elas decidam agora fazer uma manifestação. Essa manifestação, sabemos que Angola é um país que saiu de guerra, muita gente frustrada, há muita gente a viver na pobreza e há muita gente à espera apenas de uma pequena desordem para começar a dar tiros aí à toa e a assaltar e a roubar. Nós sabemos disso. Imagina se o Luati faz uma manifestação e essa manifestação cria um distúrbio, uma confusão grande em Angola e o governo vai atacar a população. Imaginemos, atira uma bomba, na pior das hipóteses, etc. Este é um motivo para um país como os Estados Unidos, a União Europeia, etc., ou a União Europeia, decidirem que têm que intervir para proteger a população, etc. Podem utilizar este pretexto, dizendo que o que aconteceu é que Angola estava a utilizar bombas contra a população, isso não podia ser permitido, etc. E vão destituir o Estado, no caso o José Eduardo Santos e o MPLA, e o país fica de pantanas. Como aconteceu no Iraque, como aconteceu em Líbia, Marrocos e outros países. Vou-vos falar do que é que aconteceu exatamente no Iraque. No Iraque, o Iraque tinha decidido, pela mesma razão o dólar, tinha decidido que, porque estava a sofrer um embargo mundial, tinha decidido que iria passar a vender o seu petróleo à moeda iraquiana.
E o que aconteceu? Isso assustou as grandes potências mundiais, as grandes famílias poderosas financeiramente, isso assustou-os. E, claro, criaram uma conspiração, uma conspiração contra o Iraque e Saddam Hussein, né? Arranjaram uma desculpa para poder intervir no Iraque, dizendo que lá que o Iraque fazia bombas nucleares, etc. E entraram no Iraque, pegaram no Saddam, mataram o Saddam, etc. E como nós vemos, até hoje o Iraque não recuperou. O Iraque é um país com várias etnias que poucas pessoas tinham pulso para dominar aquilo tudo e pôr as pessoas em ordem. Claro que Saddam Hussein fazia isso à forma de um ditador, né? Chegava até matar gente, consta que chegava até matar gente, etc. Portanto, mas ele era das poucas pessoas, se calhar, que podia manter aquele país estável, aquele país e aquela região estável. E agora o Iraque está na situação que está. O caso da Líbia, que é um caso mais chegado a nós. Toda a gente sabe que a Líbia, que o Muammar Gaddafi era um ditador também, estava no poder há muito tempo, mas era uma pessoa que fazia bem ao seu povo, não é? Com certeza que também tinha o seu lado mais podre, como todos os ditadores acabam sendo cruéis com alguma parte da população, mas ele conseguia controlar a Líbia e conseguia manter aquela região da Líbia estável. O que é que acontece com Muammar Gaddafi? É que ele, a partir do momento que começa a pensar, começa a querer criar uma moeda única africana, que era uma moeda a ouro, para servir de troca comercial entre os africanos, as grandes potências mundiais ficaram assustadas. As grandes famílias financeiras ficaram assustadas com esse pormenor, porque isso, uma moeda em ouro, iria criar drasticamente, fazer com que o dólar perdesse totalmente o valor. E claro, isso não podia acontecer. Ninguém pode mexer com dólar, ninguém pode mexer com petróleo. E o que é que acontece? Os Estados Unidos e outras potências, como alguns países da Europa, claro, tinham que intervir, tinham que fazer alguma coisa. E olha como vemos a Líbia. A Líbia está numa lástima. O Muammar Gaddafi tinha aquilo controlado. E vejam como é que está. Não é? Portanto, quando o governo angolano vem dizer que há potências internacionais a tentarem destabilizar o país, isso pode não ser, não estou a dizer que eles estejam certos, penso que eles, para dizerem isso, têm dados concretos para estarem a dizer isso, mas não é uma justificação, não é uma teoria, não é uma questão totalmente falsa. Não é? É possível, sim senhora, que haja potências mundiais a quererem intervir, porque Angola, como sabemos, adotou essa política do dólar, e vejam o que é que aconteceu automaticamente. Quando Angola adota essa política, passa um ano, dois, o petróleo perde valor, e etc. E Angola agora está num estado de convulsão social quase, não é? Foram obrigados a recuar, ou pelo menos estão a pedir que o dólar volte a ser aceite, pelo menos em algumas trocas em petróleo, algumas exceções. Portanto, há pressão mundial para que Angola volte a aceitar o dólar como antigamente. Sem sombra de dúvida que isso parece-me claro, parece-me uma atitude clara e evidente. Não acho que seja totalmente louco da parte do Estado angolano estar a pensar assim. É possível, sim senhora, que haja potências internacionais interessadas a destabilizar o país, por trás dos jovens. É possível que haja esse tipo de pessoas. Que eles agem muito subtilmente, eles já não vêm com armas, já não vêm com essas coisas, eles vêm agora, já não vêm colonizar-nos propriamente dita. Eles vêm muito subtil. Chama-se isso assassinos financeiros. Eu vou, todas as coisas que eu estou a falar, eu vou pondo aqui embaixo o link e vocês poderão depois consultar. Bem, falando agora do lado dos ativistas, os 15 ativistas políticos, Luati Beirão, etc. E os outros, não é?
É normal que haja pessoas insatisfeitas em Angola. Portanto, num país onde a maior parte da população encontra-se na pobreza, eu diria muitas em extrema pobreza, é um bocado de estranhar que haja pessoas ligadas ao partido ou ao presidente, não é? Não gosto de limitar-me só a uma pessoa, mas ao partido do MPLA, ao governo, que estejam ricas sem poderem justificar de onde saiu esse dinheiro. Por exemplo, a filha do presidente, nós sabemos que foi considerada, saiu nos jornais, isto é do conhecimento público, não estou a inventar nada, saiu nos jornais em que a filha do presidente foi considerada a mulher mais rica da África. Certamente, suponho eu, que não herdou essa fortuna. Portanto, essa fortuna saiu de algum lado, saiu da riqueza na Angola. E é normal que haja vários sectores angolanos que que estejam revoltados, que queiram uma melhor distribuição da riqueza angolana. Eu acho que jovens como Luati Beirão e os outros, que têm a coragem de vir ao público expressar a sua insatisfação por essa situação, eu acho que nós devemos apoiá-lo e louvar essa situação. Agora, quando o governo diz que é possível que eles estejam a ser influenciados por pessoas externas, não é? Eu acho que é possível que eles estejam a ser influenciados, mas provavelmente eles não têm a consciência sequer disso. Eles não têm a consciência sequer disso. Têm uma vontade, sim, de intervir na sociedade, de mudar o status quo, mas eles não sabem que estão a ser propriamente impelidos a fazer isso, incentivados a fazer isso. Eles fazem pela vontade própria, e que eu acho isso uma boa atitude. Estando eles insatisfeitos com a situação da distribuição da riqueza em Angola, sabemos que Angola cresce muito. Angola há uns anos atrás tinha vindo a crescer muito, mas esse crescimento não se via no dia a dia da população, a população não sentia isso. E é natural que pessoas aparecem a manifestar. O Luati Beirão e os seus companheiros decidiram manifestar. Eu acho que é completamente natural eles quererem fazer isso. É preciso nós lembrarmos que esses jovens não roubaram, eles não mataram ninguém, não é? E até onde sei, os livros que supostamente estavam a ler não são livros proibidos aos adultos. Portanto, eu acho que eles podem ler. Daí que eu acho que o governo talvez tenha dados mais concretos que próprios jovens não sabem, não têm a consciência de existirem propriamente e não estão tão ligados a isso, provavelmente. Mas eles justificam que os jovens estavam a ler livros de subversão, etc., de como se dá golpe de Estado e outras coisas mais. Até onde eu sei, esses livros não me parecem ser livros proibidos a adultos, não é? Daí que eles podem ler, isso até os ajuda a ficarem mais claros sobre a situação, da maneira que podem intervir. Surgiu também a questão do golpe de Estado, que eles prepararam um governo. Penso que isso foi uma brincadeira e não faz sentido nenhum. Acho que se o Presidente da República sentasse com os jovens e conversasse com ele, ia perceber que eles estão além da sua insatisfação, além da vontade de querer mudar o status quo das coisas, eles não sabem muito mais além disso. Eu acho que vamos chegar à conclusão desse facto, que eles não têm a consciência de qualquer outra. Eu creio que não há provas contundentes, particularmente ligadas a eles, particularmente aos jovens angolanos. E depois são as pessoas que têm família. José Eduardo Santos também tem família, tem filhos, provavelmente da idade desses jovens. Portanto, e José Eduardo Santos também foi uma pessoa que foi um jovem que lutou pela independência de Angola, provavelmente também já foi preso, etc. Portanto, ele sabe muito bem a situação em que os jovens estão. Bom, resumindo e concluindo,
Eu acho que liberdade aos presos políticos, sim. Aos presos políticos angolanos, sim. Liberdade ao Luati Beirão, sim senhora. E isso pode ser feito. E se o governo tem algumas dúvidas, há pulseiras eletrónicas, não sei se isso já chegou em Angola, mas se não chegou, pode se providenciar muito bem. Podem ser vigiados, podem ter uma prisão domiciliária. Não há necessidade de terem propriamente numa cadeia, porque eu acho que o governo angolano consegue muito bem impedir que eles fujam do país. Não me parece que isso seja, que eles representem um perigo para toda a investigação, uma vez que as suas casas já foram revistadas e etc. Eu acho que, embora eles tenham escolhido a forma de manifestar o seu descontentamento, eu acho que não é a forma mais indicada. Por quê? O governo angolano, o Estado angolano, o governo do MPLA foi eleito democraticamente. Se o José Eduardo dos Santos e o MPLA estão no poder, é porque a maior parte do povo, ou quase a maioria do povo angolano, quer que eles lá estejam. Se fosse um governo que não desse oportunidade aos outros partidos de existirem, de participarem nas eleições, eu até entendia. Mas este governo dá oportunidade, o regime angolano dá oportunidade a vários partidos, não é, de concorrerem às eleições, não diria em pé de igualdade, porque eles estão no poder, mas quase isso. Eu acho que devemos aproveitar as fragilidades do sistema. E se nós queremos mudar, se os angolanos querem mudar o status quo em Angola, querem tirar o MPLA do poder, o José Eduardo e o MPLA do poder, não é? Por que não juntar todos os partidos da oposição e fazerem uma campanha cerrada contra o MPLA e tirarem o MPLA do poder? Porque eu acho que o MPLA está lá porque o povo angolano quer que o MPLA esteja lá. Portanto, não creio que seja uma forma de luta que se justifique nesse momento em Angola. Não me parece que seja a melhor forma de luta em Angola. Embora eu esteja do lado dos jovens, que eu acho que devem manifestar, acho que um país é feito de pessoas que intervêm socialmente, dão a sua opinião, liberdade de expressão, acho que sim, deve haver liberdade de expressão, porque sem isso não há democracia, e o governo angolano deve evitar o risco, porque é isso que está-se a passar agora nesse momento, é que está a ver com que uma onda mundial contra o governo angolano a favor desses 15 ativistas. Acho que o governo angolano, o Estado angolano, devia evitar, neste momento de tanta turbulência, até econômica e financeira, o Estado angolano devia evitar esse problema. Se por um lado eu acho que a forma de luta dos ativistas políticos é errada, também acho que por outro lado o governo angolano não deve dar motivo para que se fale mais de Angola, para que se pressione mais o Estado angolano e o governo do MPLA. Portanto, eu acho que com certeza o Presidente da República nunca falou com os jovens, não é? Mas seria interessante, porque eu creio que muitas informações, muitas ideias que os jovens têm, o Presidente da República não tem a plena consciência disso. Isso ele deve ter informadores através dos seus ministros, etc. Mas era bom que eles chamassem os jovens, tivesse uma conversa com eles e via o que é que eles querem, o que é que eles estão a pensar em fazer, qual é a opinião, se realmente as acusações que lhes chegam, que fazem contra eles, fazem algum sentido. E que devem esperar o julgamento, os jovens, acho que sim, devem esperar o julgamento. Só que eu acho que eles não mataram ninguém, não roubaram nada, não cometeram nenhum crime por aí muito grave. Dizer que eles são presos políticos hoje em dia é um bocado caricato. Estamos numa sociedade democrática, as pessoas podem manifestar-se, portanto podem trazer as suas ideias. Eu acho que devia-se falar com o jovem e eles podiam muito bem esperar até o julgamento em casa. Não há perigo nenhum deles fugirem. No meu ponto de vista é esse. Portanto, se gostaram do vídeo, peço que cliquem em gosto, compartilhem o vídeo e façam sugestões sobre temas que queiram que eu dê a minha opinião e compartilhem para que eu possa fazer mais vídeos. Façam valer o vosso dia. Beijos e abraços. Meu nome é Umba Guiar.